vamos agora convidar o Gilmar da Cunha Trivelato, pesquisador titular da Fundacentro. Professor Gilmar, por favor, o senhor está com a palavra. Gilmar, nós estamos sem o seu áudio. Talvez você tenha esquecido de ligar o áudio. Obrigado. Ok. Bom, desculpa pelo ato falho. Bom, boa noite a todos e praticamente noite para todos aqui no Brasil e noite para os nossos companheiros europeus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da ANEST, em nome da doutora Elizabeth Cox, que nos convidou, e eu vou tentar aqui traçar algumas coisas relativamente rápidas, né? E fica facilitado o meu trabalho, porque muitas das coisas que eu havia preparado foram abordadas brilhantemente pelos que nos antecederam. Vou pedir permissão para compartilhar a nossa tela e espero que já esteja aí tudo ok. Tá certo? Podemos ir em frente, então? A primeira coisa, eu gostaria de fazer um breve histórico aqui da pandemia aqui no Brasil, que os primeiros casos que apareceram em março de 2020, havia um conhecimento muito limitado sobre a transmissão, sobre o tratamento e, particularmente, sobre como fazer a prevenção, não só para a população em geral, mas como também para nos ambientes de trabalho. Houve um grande impacto nos ambientes de trabalho, houve muita ampliação da modalidade do trabalho home office, inclusive eu, desde essa época, estou trabalhando home office, é uma experiência bastante interessante, desafiadora, abriu novas perspectivas, e o que eu gostaria de destacar, chamar a atenção, é que o foco inicial das medidas preventivas era muita higienização das mãos. Não sei se vocês recordam vários vídeos, né, em que apareciam as pessoas ensinando como lavar as mãos com álcool gel, com água e sabão, o distanciamento social, mas muito pouco prevenção da inalação de bioaerossóis, quer seja pela utilização de respiradores, quer seja pela ventilação dos ambientes de trabalho. Então, para a população em geral, nós tínhamos sempre as orientações das autoridades sanitárias. Embora o tema tenha sido politizado, né, bastante no Brasil, essa abordagem não foi homogênea em todos os estados, em todas as cidades. Alguns lugares fizeram um gerenciamento mais adequado, outros não necessariamente, né? Mas a questão é que fica como é que ficam os ambientes de trabalho, que tem situações específicas diferentes das situações que qualquer um de nós enfrentamos aí no dia a dia, né? E nós destacamos aqui 3 cenários possíveis, né? Claro que existem vários outros, mas eu estou destacando aqui 3 cenários, que são os estabelecimentos de saúde com atendimento a pacientes com a Covid. A Anvisa, ela se antecipou bastante nas formas de prevenção. A prevenção em estabelecimentos de saúde não era novidade, porque já lidavam com contaminações biológicas do ambiente de trabalho, então isso foi relativamente tranquilo, embora o grande problema era a deficiência de equipamentos, né, principalmente de respiradores PFF2, e também pouca ênfase à ventilação industrial, porque você não a ventilação dos ambientes de trabalho, porque você não tinha tempo hábil, né, para fazer modificações em vários desses ambientes. Nós temos os ambientes de trabalho não industriais, principalmente aqueles que tinham atendimento ao público ou recebiam um fluxo de pessoas grandes, como comércio, varejista, né, e que eram atividades essenciais e que levou um certo tempo para estabelecer regras adequadas para esse funcionamento. E temos os ambientes industriais, porque várias indústrias tiveram que continuar produzindo. Eu destaco aqui, por exemplo, os frigoríficos industriais, né, que tinham que produzir alimentos, várias outras indústrias que tinham que funcionar, e aí você tem linhas de produção
onde os trabalhadores estavam muito próximos um do outro, até essa distância era determinada pelos equipamentos existentes, não necessariamente por uma questão de organização do trabalho. Então, a prevenção, né, essa gestão da Covid nos ambientes de trabalho, ela exige uma gestão eficaz dos riscos ocupacionais de origem biológica, que inclui as etapas de identificação dos riscos, traçando aí os cenários de risco, a avaliação dos riscos e priorização de medidas de controle e o controle dos riscos propriamente dito. Nós sugerimos que deva ser feito um subprograma específico para cada organização, claro, dependendo da complexidade, do porte dessa empresa, porque hoje nós temos previsto na NR1 o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e sempre nos perguntam como é que eu faço a inserção da questão da Covid dentro dos meus programas de gerenciamento de risco. Nós sugerimos, né, que essas tarefas que exigem um conhecimento especializado, onde a contribuição da engenharia de segurança é fundamental, claro que em colaboração com outras especialidades, deva constituir um programa específico, porque justamente a gente não sabe a questão da temporalidade. Nós ainda estamos convivendo, a situação está melhor do que há um ano atrás, né? Mas a gente não sabe até quando vai se estender. Eu recomendo, por exemplo, a CGIH, ela faz uma proposta de um programa, né, que ela mostra inicialmente o engajamento das pessoas, onde há o comprometimento da organização, porque se não houver comprometimento da gestão, da liderança, né, da administração, sem haver o envolvimento dos empregadores, dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores nas decisões, você vai ter pouca chance de adesão a esse programa. Claro, depois você tem a segunda etapa, que é identificar as exposições, os riscos em todas as tarefas de trabalho, avaliar esses riscos, estabelecendo prioridades, quais são os equipamentos necessários, você implementar e, claro, fazer revisão quando necessário. Bom, esse daqui é o esquema do gerenciamento de risco clássico que está em qualquer como elemento de qualquer sistema de gestão, inclusive está previsto na atual norma regulamentadora número 1. Na identificação de risco, nós chamamos muita atenção para que é fundamental identificar fontes, quer dizer, você separar aqueles locais que você tem indivíduos infectados, que você tem conhecimento, daqueles situações onde os indivíduos que tiveram contatos com os infectados, que são fonte potencial, ou aqueles que, porventura, né, tiveram esse contato, já estão infectados, mas que você não tem sinais nem sintomas do processo da instalação da Covid. E chamar atenção para os modos de transmissão, claro, já foi nos antecedido aqui brilhantemente pelo professor Dr. Rafael Ruiz, né, a questão das gotículas, dos aerossóis, que são partículas suspensas. No começo se tinha pouco conhecimento da extensão, do espalhamento desses aerossóis, do tempo de permanência que eles ficam suspensos no ar, e com isso, obviamente, muitas decisões iniciais foram, digamos assim, muito precipitadas. A própria Organização Mundial da Saúde, ela recomendava, por exemplo, o distanciamento de 1 metro entre trabalhadores, entre pessoas, que mais tarde isso se verificou inadequado, mas isso influenciou muitas decisões governamentais aqui no Brasil. A questão da transmissão atmosférica, que é a inalação desses aerossóis, é uma via muito importante, hoje ficou mais destacada, e, claro, a transmissão do contato, quer seja aqueles trabalhadores da saúde que fazem contato direto com indivíduos infectados ou de superfícies contaminadas. Bom, se a identificação não for bem feita dessas fontes e dos modos de transmissão, fica difícil você fazer a avaliação de riscos. E hoje nós temos várias abordagens para avaliação de riscos, como a abordagem gradual, que em muitas situações você pode utilizar as chamadas bandas de controle, o control banding, que foi referida e mencionada pelo Dr. Rafael Ruiz, né? Você tem matrizes de risco, que já são uma abordagem um pouco mais sofisticada, e, claro, você tem métodos aprofundados de avaliação, onde você faz estudo da carga viral no ambiente, né? Embora isso seja
muito caro, muito custoso de ser realizado, mas às vezes permite compreender determinadas situações. Isso eu recomendo mais na questão da investigação, sendo que essas duas primeiras abordagens elas são mais pragmáticas. Então, você tem aqui, por exemplo, uma proposta da CGIH, mas existem várias propostas de control band, como foi já mencionado na primeira palestra, né? Várias abordagens onde você define, né, as situações de níveis de exposição e, por exemplo, o número de horas, e em função disso você define bandas de controle, quer dizer, o que você vai ter que fazer em termos do controle na fonte, do controle na transmissão e do controle na pessoa não infectada. Eu só estou citando aqui, mas vocês vão poder encontrar todas essas referências e ler isso com calma, consultando, por exemplo, o site da CGH. Mas qualquer organização internacional especializada em saúde e segurança, como o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde em El Trabalho na Espanha, no próprio site da Agência Europeia, no HSE, enfim, várias organizações nos Estados Unidos, a OSHA, o NIOSH, que vão ter exemplos práticos de como fazer avaliação de risco, inclusive na Organização Mundial da Saúde. Aqui, um exemplo de matriz de risco, onde se combina um índice de uma categorização do perigo, aqui no sentido de qual é a severidade do dano associado ao hazard, no sentido aqui de potencial de causar o dano, essa severidade, uma categorização da exposição, e você combina esses índices para definir níveis de controle, claro que seguindo a hierarquia de controle, que começa pela eliminação, substituição, medidas de controle de engenharia, controles administrativos e EPI. Claro que no caso da Covid, a eliminação da fonte seriam aqueles mecanismos de você identificar pessoas potencialmente infectadas, né, de forma que o ambiente não se torne contaminado. Claro que você não tem como substituir as fontes, né? Você vai ter que utilizar as medidas de controle de engenharia, que pressupõem não apenas a ventilação do ambiente de trabalho, mas também barreiras, vários outros técnicas que podem reduzir, isolar as pessoas da exposição ao coronavírus. Você tem controles administrativos muito importantes, né, que nós vamos destacar, e, por fim, a utilização de equipamentos de proteção individual. Ou seja, nós temos que aplicar essa hierarquia de controle, né, para prevenir a exposição ao coronavírus e, consequentemente, o desenvolvimento da infecção. E aí vocês vão ver com destaque a necessidade de conhecimento de engenharia e de atuação dos profissionais da engenharia. Como regra geral, né, você vai trabalhar na prevenção como controle de indivíduos suspeitos de estarem infectados, onde as empresas têm que ter um programa de como identificar essas pessoas, alguém que porventura tenha tido um familiar já que tem a Covid, que foi diagnosticado com Covid, que porventura esteve internado, né? Então, aqueles trabalhadores que estão vinculados a essa pessoa, ou que têm uma relação próxima, são suspeitos, enfim, a empresa tem que ter uma política de controle desses indivíduos. A ventilação geral, que já foi bastante mencionada aqui, o distanciamento social, e aqui foi onde teve um problema muito grande, porque o próprio Ministério da Economia, na época, hoje Previdência e Trabalho, né, estabeleceu normas de distanciamento de 1 metro, muito mais por uma pressão de certos setores produtivos que não tinham como fazer um distanciamento maior, embora quando nós elaboramos uma orientação da Fundacentro, a gente colocou que esse distanciamento devia ser o máximo possível. E, claro, barreiras, né, em algumas situações que for possível ser colocado. A higienização, tanto de mãos quanto de superfície de trabalho, o uso de máscara, entendendo que máscara pode incluir os respiradores, principalmente os respiradores utilizados para quem está trabalhando diretamente com população infectada, mas lembrando, como já foi mencionado aqui, que as máscaras, essas comuns que estamos usando, mesmo muitas similares à N95 que a gente vê no mercado, eles protegem
né, o controle da fonte para você reduz a emissão de gotículas e de aerossóis no ambiente, mas não podem ser considerados, no sentido estrito, uma proteção respiratória. Ela proporciona apenas uma proteção parcial. E, claro, felizmente, nós já estamos na era da vacinação, que é um dos meios importantes, mas que não dispensam as demais medidas de controle. Vocês têm aqui a famosa discussão, a CGH discute a questão dos respiradores. A Fundacentro realizou vários seminários a respeito desse assunto, né? Lembrando que a maior proteção eficaz, que é um respirador, são os filtros N95 ou PFF2. As máscaras cirúrgicas proporcionam alguma proteção maior do que as máscaras, digamos, máscaras feitas artesanais ou feitas apenas de tecido, mas, claro, que isso daqui também pode reduzir. Como já foi mencionado pelo Dr. Rafael Ruiz, né, existem situações que mostram como que se dá essa proteção. Claro que uma proteção, alguma proteção é melhor do que nenhuma proteção, né? A Fundacentro, ela acabou produzindo várias orientações, vocês poderão encontrar no site disponível. Essa foi a primeira, nós fizemos logo 1 mês, 2 meses depois, onde as informações que nós dispunhamos eram extremamente limitadas, mas lá a gente estabelece algumas diretrizes gerais sobre como fazer o gerenciamento dos riscos nos ambientes de trabalho, e depois foram produzidas manuais, guias específicos para determinados setores que vocês poderão encontrar lá no site da Fundacentro. Mas quais são os principais desafios, por exemplo, nos cenários industriais? Claro que a primeira questão é a ventilação industrial, porque muitos locais de trabalho que não envolviam contaminantes atmosféricos importantes, não existia, por exemplo, né, riscos relacionados à inalação desses contaminantes atmosféricos. Então, o ambiente já estava construído. Então, você instalar uma ventilação a posteriori, né, depois da construção num local que já tem, já é construído, é uma tarefa mais desafiadora do que você colocar, por exemplo, um sistema de ventilação quando você vai fazer um ambiente totalmente novo. Mas nós recomendamos, né, tem vários documentos produzidos sobre ventilação industrial, mas a CGH, que é uma importante instituição, que publica a principal obra de ventilação industrial, que é o Industrial Ventilation, né, ela produz algumas orientações práticas sobre a ventilação industrial em cenários industriais durante esse período da Covid. Então, eu recomendo, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o nosso tempo não permite, mas que todos busquem pelo menos consultar, porque é um manual rápido, gratuito, está disponível lá no site da CGIH. Outra questão que foi um grande desafio foi o distanciamento dos trabalhadores em linhas de produção. Como eu mencionei anteriormente, muitas vezes essa distância é determinada pelos tipos de equipamentos usados. Eu me recordo aqui bem a situação dos frigoríficos, que você tem, por exemplo, o corte de carne, chegam peças de carne que vão ter que ser separadas, né, por exemplo, e aí, nesse caso, às vezes os equipamentos já tinham uma distância já mais ou menos fixa, e a mudança disso daí impactava significativamente no ritmo de produção. E claro que isso exige um desenvolvimento, né, de uma nova organização do trabalho, que exige o pessoal da produção associado ao pessoal de engenharia para resolver soluções que sejam práticas e, claro, que o impacto na produção seja o mínimo possível. Imagina o Brasil hoje um dos maiores exportadores de alimentos, de proteína, por exemplo, animal, que a nossa balança comercial depende muito disso daí. Justamente você tiver uma redução significativa, que inclusive pode impactar no próprio abastecimento interno e no aumento dos alimentos em geral que têm origem nessas indústrias. Agora, tudo isso exige soluções de engenharia e administração da produção. Então, aqui é fundamental o papel do engenheiro, aí eu não diria só apenas o engenheiro de segurança,
mas pode ser qualquer engenheiro que tenha experiência em ventilação industrial, como engenheiro mecânico, engenheiro químico, e também aquelas pessoas envolvidas na engenharia de produção, para fazer um desenho mais adequado da reorganização dessa produção, da reorganização do trabalho, para que esse impacto pudesse ser minimizado. Nos ambientes, cenários não industriais, nós estamos excluindo aqui os estabelecimentos de saúde, porque os estabelecimentos de saúde já tinham tradicionalmente uma experiência nessa área e as medidas de controle eram relativamente conhecidas, bem conhecidas, né? Mas também você tem a ventilação desses ambientes fechados, nós estamos falando aqui de ambientes com espaços confinados, que é outra situação, porque o espaço confinado é aquele onde normalmente não há circulação de pessoas, você só vai adentrar esse espaço para realizar alguma tarefa específica, como manutenção, mas nós estamos falando aqui dos espaços fechados, né, como escritórios, que exigiria uma modificação dos sistemas de ventilação existentes ou a própria instalação. Nós temos aqui esse manual também, essa recomendação genérica da CGIH, que eu recomendo que vocês consultem. Outro problema muito sério que constitui um desafio, né, para organizar o trabalho e a produção, é a questão do distanciamento entre clientes e trabalhadores, né? Foram feitos vários desafios, por exemplo, supermercados, em determinados locais que precisam atender público, né? E que não poderia ser feito o trabalho remoto. Claro que tudo aquilo que pudesse ter sido feito por trabalho remoto foi realizado. E claro que esse trabalho remoto, o chamado home office, né, já foi mencionado pela Ana, que nos antecedeu, representante aí da OIT, as consequências desse trabalho, porque você tem que otimizar vários fatores ergonômicos. Eu recordo aqui uma colega de trabalho que recebeu um notebook para trabalhar em casa, só que na casa dela ela não tinha um mobiliário adequado, ela colocava o notebook em cima de uma mesinha sentada no sofá e, consequentemente, isso resultou em problemas musculoesqueléticos. Eu mesmo passei a trabalhar muito mais em computador, com várias horas em reuniões online, como eu estou aqui agora, e claro que isso deu um impacto significativo nas questões, nas exigências biomecânicas, mas também em fatores psicossociais. Você está dentro de casa, quem tem trabalho de criança, era muito comum a gente estar em reuniões e de repente aparece uma criança, aparece um gato, e praticamente a questão dos horários de trabalho, né? A gente passou a trabalhar muito mais, a questão dessa invasão que se teve da nossa privacidade. Bom, essas questões já foram bastante abordadas aí na apresentação feita pela representante da OIT, mas foi um impacto que exige um repensar, né, de como organizar esse trabalho home office de forma que ele seja feito em condições dignas. Bom, um problema sério é a mitigação das consequências. Nós não estamos falando aqui mais da prevenção, mas justamente daquelas situações onde o trabalhador já ficou infectado, já desenvolveu a pandemia. O primeiro desafio é o reconhecimento da Covid relacionada ao trabalho. Nós sabemos que a Covid não é uma doença... Só uma interrupção. Só vou pedir para o senhor ir caminhando para as conclusões, porque nós já temos 22 minutos, por favor. Obrigado. Tá, já estamos encaminhando. É o reconhecimento da Covid relacionada ao trabalho, né? Porque quando você reconhece como doença ocupacional, ela tem uma importância muito grande em termos de benefícios. O problema da readaptação dos trabalhadores com sequelas, muitos trabalhadores que se recuperaram da Covid passaram a desenvolver sequelas significativas, então eles têm que ser readaptados. E, claro, nós estamos colocando essas questões, mas não estamos mencionando aqui questões relativas à monetização do risco, que não devem ser consideradas, na nossa opinião, a ênfase deva ser a prevenção. Bom, a minha conclusão, né, já que foi solicitada, eu já estava encaminhando, que a efetiva prevenção da Covid nos ambientes de trabalho, ela exige a participação de engenheiros de segurança, assim como outros profissionais de engenharia da área de saúde. É uma tarefa multiprofissional,
mas eu diria, mas ela tem que ser feita com a competência é fundamental. Eu não vi aqui no Brasil, para a maior parte dos profissionais da área de todas as áreas, uma preocupação tão grande com proteção coletiva, como foi vista em outros países, né? Muitas vezes ficou em torno da proteção respiratória. Então, isso é necessário, inclusive, por exemplo, metodologias de avaliação de risco, os métodos de avaliação de risco na área relacionados à exposição a agentes biológicos são pouco conhecidos, né? Então, essa exige, eu acho que foi uma oportunidade que a Covid nos proporcionou à nossa área de despertar para esse tipo de problemas e desenvolver novas habilidades. Aqui estão as referências que eu utilizei e, eventualmente, o nosso contato. Tem o contato, o e-mail da Fundacentro e o e-mail da pessoal, às vezes lá tem um bloqueio de controle anti-spam, então eu agradeço aí a oportunidade, estou à disposição para esclarecer, porventura, qualquer dúvida. Professor Gilmar, muito obrigado. Nós é que agradecemos, parabéns também pela sua explanação.